Nós sabemos que, atualmente, a roça não é algo assim cheio de glamour, nem algo assim de que as pessoas têm sonhos para os seus filhos, né? Eu queria que meus filhos morassem na roça. Ninguém pensa assim. A maioria das pessoas querem que os filhos vão estudar na universidade, querem que os filhos vão para os Estados Unidos, ou para Paris, ou para a Austrália. Alguns querem que os filhos vão para o Japão, né, para se desenvolverem. Mas eu queria passar para vocês aqui um conceito que eu acredito que é inovador, mas, ao mesmo tempo, é muito antigo, e ele está na Palavra de Deus, porque o lugar onde qualquer pessoa deveria estar nesta época agora do final dos tempos é exatamente afastado dos grandes centros, né, na tentativa de estar em comunhão mais próxima com a natureza, com Cristo. E o médico não é ninguém diferente, e mais ainda, o médico, como sendo uma pessoa que exerce uma influência na sociedade, ele pode exercer um papel especial nesta época, valorizando o lugar onde Deus diz que é importante nós estarmos. Então, vamos raciocinar. Qual o lugar ideal no plano de Deus para que o homem morasse? Vocês sabem que o mundo foi feito em 7 dias, no 7º dia o Senhor descansou, e o Senhor fez um lugar para que o homem habitasse, e esse lugar foi um jardim. Então, se o lugar ideal para que as pessoas morem foi feito por Deus, e Deus não fez um lugar com paredes e com teto, faz a gente pensar que realmente nós precisamos desse contato, não somente com o verde, com o azul do céu, com os animais, mas nós precisamos do contato também com o sol, contato com o ar, com a água, e nós podemos refletir um pouquinho sobre isso. É claro que o homem precisa de um abrigo, né? Depois do pecado, a temperatura ambiente sofreu bruscas mudanças, mas quanto mais possível nós pudermos estar daquele ideal que Deus fez para o homem, é melhor para nós mesmos, né? Nós sabemos que, após o pecado, algumas ervas foram permitidas para a alimentação do homem, com um propósito muito interessante. Antes, o homem não tinha o pecado, então não tinha as enfermidades, não tinha o risco de morte. Depois do pecado, então, surgiram os desequilíbrios, as desordens, né? As alterações bioquímicas. E aí, então, o Senhor Deus permitiu que o homem ingerisse algumas ervas após o pecado. E o interessante é que essas ervas estão sendo estudadas hoje em dia, e existem especialistas que mostram que não apenas as ervas chamadas de medicinais ou fitoterápicos, mas também outras ervas, como as punks, elas são regenerativas e elas têm o poder de nos devolver a saúde que nós perdemos através da vida atual urbana, né? Na natureza existe uma riqueza de microbiota invisível. O que é isso? São micro-organismos microscópicos muito pequeninos, vírus, fungos, bactérias e outros organismos também muito pequenininhos, unicelulares, que eles participam desse equilíbrio e desse sinergismo que existe entre os elementos da natureza. Por exemplo, nas raízes de uma planta existem uma população de fungos e bactérias muito importantes para ali efetuarem a digestão das partículas para que se tornem absorvíveis pelas raízes. Então, existe essa riqueza de vida no ambiente natural. E esta população de micróbios, né, por assim dizer, do bem, eles são importantíssimos ao equilíbrio da vida. Durante muitos anos, a medicina ignorou a importância desses micro-organismos, desde a época de Pasteur, quando ele fez ciências e descobriu que o que fazia o leite azedar eram bactérias, e o que fazia a comida estragar eram bactérias, e aí se gerou uma bacteriofobia, né, onde as pessoas têm aquele medo de ficar sujo, e lavam as mãos das crianças muitas vezes, e não deixam as crianças andar na terra, e fazem com que tudo fique muito esterilizado e muito limpo. Porém, esses hábitos que as pessoas adquiriram desde então, com medo, né, das bactérias,
fez acontecer o que o seu próprio medo temia, fez com que ocorresse, que é uma redução da riqueza de micro-organismos que povoam a nossa pele, a nossa cavidade oral, a nossa cavidade nasal, o nosso tubo digestivo por completo, né? A cavidade ocular, a cavidade otológica, nossos olhos, a cavidade vaginal nas mulheres. Então, assim, todo o nosso revestimento, ele é forrado de micro-organismos. E esses micro-organismos, eles têm uma importância muito grande. Existem pesquisas hoje e livros mostrando que a quantidade de material genético desses micro-organismos chega a ser superior ao nosso próprio material genético humano. Existe um livro bem interessante que fala que nós somos 10% humanos, né? Que é, na nossa quantidade de DNA, significa 10% da quantidade total de DNA que existe dentro do nosso corpo, se a gente considerar o DNA desses micro-organismos que estão ao nosso redor. E eles participam da nossa vida. Eles quebram substâncias, produzindo moléculas importantíssimas, como o butirato, por exemplo, que promove um equilíbrio da saúde intestinal, um equilíbrio mental. E sem essa microbiota, nós não podemos viver por longo tempo com saúde, com equilíbrio de vida. E o interessante é que quando a gente deixa esse ambiente que Deus preparou para o homem, e a gente vai para um ambiente urbanizado, asfaltado, cimentado, onde existe um calor desproporcional, onde existe uma queda da umidade do ar, neste lugar, o número e a variedade, a diversidade de bactérias será totalmente diferente de um ambiente assim na natureza, perto de uma cachoeira, perto de um lago, perto de uma floresta. Então, isso faz a gente pensar que é muito mais importante a gente abrir o nosso leque de possibilidades e entender que não basta a gente mudar os hábitos, escolher alimentos naturais. Por exemplo, talvez alguém pense, mas hoje eu já faço minhas caminhadas, hoje eu já como, né, meus alimentos vegetarianos. Pois é, mas não basta isso, sabe? Porque se você muda de hábitos, você faz exercício, mas você está inserido num ambiente que não tem essa microbiota que te propicie esse equilíbrio, desses 90% da massa de material genético que é útil para a nossa vida, que está nesses seres que vivem em nós, né? Esses seres que habitam a nossa pele, habitam as nossas mucosas. Não adianta, se a gente estiver em outro ambiente, a gente não vai adquirir esse mesmo equilíbrio, a gente não vai conseguir manter a nossa saúde num nível ideal. Embora você ingira alimentos saudáveis, que são os alimentos de origem vegetal, você ainda corre o risco de não conseguir todos os nutrientes que seu organismo precisa. Porque o cultivo dos alimentos hoje não é o cultivo dos alimentos que Deus planejou para o homem. Deus planejou que cada família produzisse aquilo que ele mesmo consome, que cada família produzisse o seu próprio alimento. Ou seja, Deus planejou uma agricultura familiar, um ambiente pequeno, onde pai, mãe e filhos trabalhassem juntos, ao ar livre, com a terra, e produzissem os alimentos de qualidade, usando ferramentas simples, não usando maquinários pesados, muito menos agrotóxicos e que eles chamam de substâncias para facilitar a agricultura, mas, na verdade, a gente sabe que está causando um desequilíbrio de nutrientes nos alimentos, inclusive nas frutas, inclusive nas verduras, que são consideradas tão saudáveis. Mas hoje, devido aos hábitos de produção em massa, devido, né, às grandes corporações que produzem alimentos no mundo, infelizmente, esse equilíbrio está sendo perdido, porque os alimentos são produzidos com um processo que não é natural, monoculturas, né, onde grandes terrenos são produzidos apenas só soja, por exemplo, ou grandes terrenos produzindo só trigo. Isso acontece, esse processo faz com que desequilibre-se a pluralidade e a diversidade de micro-organismos que tem que existir no solo. Então, a gente vê que o solo hoje está pobre. Eu queria comentar aqui que existem alguns livros que mexeram comigo há alguns anos atrás,
quando eu comecei minha carreira, de querer fazer a vontade de Deus, de estudar conselhos sobre regime alimentar, de estudar a ciência do bom viver, de estudar medicina e salvação, eu também comecei a estudar outros livros que me abrissem assim a parte científica para que eu pudesse entender um lado que não é apenas bíblico, né, disso tudo. Foi aí que eu conheci esse livro aqui, desse médico, o Dr. Alberto Peribanês. Ele não é cristão, mas ele percebeu muita coisa que nós, como cristãos, deveríamos estar falando. E ele escreveu um livro, Lugar de Médico é na Cozinha, e desde esse dia que eu comecei a ler esse livro, eu pensei, puxa vida, ele enxergou uma coisa que muitos médicos não estão enxergando, que a saúde depende da alimentação. Agora, o que ele talvez poderia conhecer, mas ainda não conhece completamente, é sobre a mensagem que nós, adventistas do sétimo dia, temos. Inclusive, eu conversei com ele pessoalmente e perguntei, doutor Alberto, o senhor já leu sobre Ellen White? E ele falou que conhece. Então, com certeza, ele já estudou alguma coisa sobre a nossa mensagem. Mas nós, se formos aprofundar as coisas que ele trouxe aqui da ciência, que são bem interessantes, tirando, é claro, a parte de filosofia, que é um pouco diferente a filosofia de vida dele, mas a gente entende que lugar de médico deve ser naquele lugar onde vai favorecer a saúde melhor das pessoas. Ou seja, se ele entendeu que o médico deveria ir para a cozinha e ensinar a pessoa a cozinhar corretamente, eu gostaria de ir um pouco além. Pois é, se a gente precisa ensinar para as pessoas como ter saúde através da alimentação, ainda é preciso não ir apenas até a cozinha, mas é necessário ir até a horta, ir até a terra, ir até ao centro onde é produzido esse alimento que nós vamos consumir. Por quê? Muitas vezes, se a gente vai só até a cozinha, aquele alimento ali foi comprado no supermercado, aquele alimento foi comprado num Ceasa ou no Hortifruti, e onde foi produzido aquele alimento? Será que aquele alimento contém os micronutrientes? Será que aquele alimento possui molibdênio, possui boro, possui todos os micronutrientes necessários para o equilíbrio complexo que existe entre todos os alimentos? Esses alimentos que são produzidos em massa, eles não são enriquecidos com todos os micronutrientes, porque é impossível suprir através de suplemento químico aquilo que a raiz precisaria adquirir do solo. E o solo, para ter todos esses nutrientes, precisa ser um solo orgânico, rico em matéria em decomposição, precisa ser um solo florestado, precisa ser um solo rico. Foi daí, então, que surgiu a ideia de pensar, usando o conceito que Deus deixou para nós, adventistas do sétimo dia, nos últimos dias, de que o médico tem um papel de desempenhar um processo de formação de ideias, de influência da comunidade, e que nós deveríamos, na verdade, incentivar que morássemos na roça, exatamente assim aí, porque é lá onde é produzido o alimento de qualidade. E a gente vê que esse doutor Alberto Peribanês, ele incentiva que a dieta deve ser baseada em plantas, né? E foi comentado até na vinheta também dos 8 remédios naturais, se as pessoas usarem alimentação baseada em já muitas das enfermidades crônicas vão ter melhorias assim significativas. Porém, usar a alimentação baseada em plantas, porém uma alimentação produzida em massa, vai ainda conter alguns desequilíbrios, né? Porque Deus incentiva que nós devemos focalizar sempre na relação causa-efeito. Nós devemos entender que nós estamos inseridos num conflito entre o bem e o mal, onde tudo que acontece tem uma causa, e nós precisamos passar isso para os pacientes, para as pessoas que nós entramos em contato. Porque esse entendimento da relação causa-efeito faz com que nós entendamos que tudo acontece não é por acaso, que a quebra de algumas regras, de alguns pilares da saúde, levam a um efeito, que são os sintomas desagradáveis, o que algumas pessoas podem classificar como doenças. Mas isso, na verdade, nada mais é do que o efeito de alguma causa que a gente não evitou lá no passado. E aqui eu gostaria de reforçar aquilo que já foi divulgado aí no grupo, que eu acredito que todos aqui já conhecem, que se trata dos 8 pilares dados por Deus para garantir a saúde da vida humana. Eu fico feliz por estar trabalhando nessa área da medicina natural. Nós temos aqui um Instituto de Vida Saudável,
onde nós temos uma equipe que trabalha sem fins lucrativos, nós atendemos pessoas para fazer programa de reeducação alimentar, programa de inserção em hábitos saudáveis, e nós atendemos também consultas médicas presenciais e por telemedicina. E nós fundamos aqui há 8 anos atrás um Instituto Revitale, que a nossa missão é ensinar as pessoas a voltar a viver. Este nome Revitale, ele leva a gente a pensar sobre a possibilidade de voltar a ter vida, né? Revitale. E também são 8 letras que são um acróstico dos 8 pilares dados por Deus para a nossa saúde: repouso, exercício, ventilação e assim por diante. Vocês conhecem. Então, eu queria salientar aqui o seguinte: desses 8 pilares, existe um muito importante, que é a confiança em Deus. E que este pilar da confiança em Deus está também entremeado com outro pilar, que é a saúde mental. Porque a confiança em um ser superior nos deixa conectados com a certeza de que nós estamos sendo cuidados. E este sentimento de que nós estamos sendo cuidados, que nós não estamos abandonados à mercê de nós mesmos, faz com que nós usemos, maior parte do tempo, o nosso sistema autônomo parasimpático, e não o sistema autônomo simpático. Então, essa confiança em Deus, essa certeza de que Deus nos ama, faz com que nós reequilibremos o nosso sistema autônomo, que é responsável pelo estresse e pela serenidade, pelo medo e pela confiança, pela insegurança ou pela segurança. Então, o nosso sistema autônomo, ele trabalha em 2 bandas, né? Simpático é no lado assim do medo, da fuga, da ansiedade, e parasimpático no lado da confiança, da certeza, da calma. E esse equilíbrio mental depende da confiança em Deus, mas também depende de outro fator. O equilíbrio da nossa mente depende também do nosso segundo cérebro, que muitos já ouviram falar. O Espírito de Profecia nos fala que 9 entre 10 enfermidades têm a sua causa na mente. Então, vejam bem, esse desequilíbrio dessa mente, essa mente que não é tranquila, essa mente que é ansiosa, que ela acha que ela mesma tem que garantir sua própria sobrevivência, essa daí é a base de todas as enfermidades, porque 90% das enfermidades é um quadro estatístico muito elevado. Concorda comigo? Então, a gente pode focalizar nesse aspecto aí e vamos tentar entender um pouquinho sobre como resolver esse desequilíbrio que é responsável por 90% das enfermidades. Então, vamos lá. A mente, ela depende muito de neurotransmissores, que são moléculas químicas que fazem conexão na sinapse entre um neurônio e outro neurônio, fazendo com que a produção elétrica se propague. Então, a mente precisa desses neurotransmissores. E um desses neurotransmissores que é essencial, é muito importante, e ele é produzido em grande escala, num lugar especial chamado segundo cérebro. Ele é produzido entre 90% e 95% do seu total nesta região, que é chamada de segundo cérebro, que é nada mais, nada menos do que o nosso intestino. E essa substância maravilhosa que é produzida pelo nosso segundo cérebro se chama serotonina. Essa substância, que é um neurotransmissor, ela é produzida por umas células muito especiais, que são células que são conectadas diretamente com o nervo vago, que é um nervo cerebral, é um nervo que vem direto do nosso cérebro, não passa pela medula. E essas células enterocromoafins são elas as responsáveis por 90% ou 95% da produção de serotonina, e essas células estão localizadas nas vilosidades do nosso intestino. E aqui está um desenho um pouco ampliado sobre as vilosidades do intestino, que são como se fossem prolongamentos da mucosa para dentro da luz intestinal, para que essa área fique multiplicada e possa acontecer a absorção. Aqui nós vemos vasos sanguíneos, vasos arteriais e vasos venosos, que buscam esses nutrientes que estão sendo absorvidos aqui. Temos aqui também no interior o vaso linfático, temos aqui o tecido muscular, que dá sustentação para toda essa estrutura, mas nós também temos
Aqui nas criptas, entre as vilosidades, existem substâncias bem interessantes. Aqui nessa cripta, se nós formos aumentar, nós vamos ver que algumas dessas célulazinhas aqui são as células enterocromafins, que são células que produzem serotonina. Porém, quando esse intestino não está saudável, acontece uma interrupção na produção desses neurotransmissores, que são importantíssimos. Então, intestinos com inflamações crônicas, com alergias alimentares, intoxicados por metais pesados, são intestinos que param essa produção aqui e acontece um problema muito sério, porque essas células estão conectadas com impulsos nervosos, olha aqui. Essas células enterocromafins, elas fazem parte, são extensão de terminações ligadas ao nervo vago. E aqui existe o plexo mioentérico, que é um complexo de neurônios que fazem com que aconteça a peristalse dos segmentos do nosso intestino. Então, esse equilíbrio é muito sensível, e qualquer alteração na microbiota, nas bactérias do bem que devem morar ao redor aqui dessas velocidades, pode afetar e alterar a produção desses neurotransmissores importantes. Então, aqui nós vemos que o intestino precisa ter um equilíbrio muito sensível da sua microbiota para que tenha uma função adequada. E hoje nós chamamos isso de modulação intestinal. Inclusive, motivo de cursos e de estudo profundo sobre isso, porque quanto mais passa-se o tempo, a medicina está descobrindo que é muito importante que nós tenhamos o equilíbrio dessas bactérias. E como nós conversamos lá no início, nós sabemos que no ambiente onde nós estamos inseridos, nós adquirimos uma boa quantia dessas bactérias que nós precisamos para ter essa saúde intestinal, essa modulação intestinal. Então, quando a gente está inserido num ambiente urbano, infelizmente, não é possível haver esse equilíbrio pleno. Isso já está mais do que provado, né? Então, o lugar ideal para o ser humano morar realmente é aquele que Deus planejou. E isso está sendo a cada vez mais provado por pesquisas e por universidades, que está sendo estudado bastante esse assunto atualmente. E algo interessante que a gente pode comentar é o seguinte: tudo que nós introduzimos pela boca, seja diversidade de alimentos, seja a qualidade de alimentos, a qualidade nutricional, a qualidade assim, se o alimento está amadurecido, está no ponto, tudo isso que nós introduzimos pela boca afeta diretamente a nossa qualidade de vida. Porque cada bactéria do bem, ela tem o seu alimento que ela gosta, e ela fica ao redor desse alimento, ela está inserida ali na casca daquele alimento. Então, ao nós manusearmos esse alimento, ao nós descascarmos, ao nós cortarmos, nós estamos introduzindo um pouco dessas bactérias para dentro daquele alimento. E a gente, ao introduzir este alimento no nosso intestino, nós estamos nos nutrindo de pré-bióticos, que são substâncias que alimentam as bactérias, que são os probióticos. E isso é muito importante quando nós estudamos modulação intestinal. Então, aquilo que a gente ingere é super importante, principalmente os alimentos coloridos, os alimentos crus. E os alimentos carregam também nutrientes que eles adquiriram no solo. E também a microbiota específica que aquele alimento atrai. Isso daí faz a gente pensar nas raízes que as plantinhas têm. As raízes, elas se ramificam e se duplicam e se aprofundam no solo exatamente para assimilarem os nutrientes que estão aqui. Mas as raízes sozinhas não conseguiriam assimilar esses nutrientes se não houvesse ao redor dessas raízes um universo de microbiota que mora aqui ao redor, que essa microbiota vai digerir essas pequenas partículas para que se tornem moléculas com baixo peso molecular, para que sejam absorvíveis pelas raízes. E, da mesma forma, as vilosidades do nosso intestino, elas são muito semelhantes às pequenas ramificações dessas raízes das plantinhas, porque é através do nosso intestino que nós absorvemos os nutrientes também. Mas, assim como as raízes das plantas, as vilosidades do nosso intestino também precisam ser revestidas por essa microbiota específica
que nós precisamos para que possa fornecer esses micronutrientes pré-digeridos para que nós possamos absorver, da mesma forma que as raízes das plantas também precisam absorver. Agora eu pergunto, se esta plantinha está inserida num terreno cheio de Roundup, que é o glifosato, que é o famoso mata-mato, cheio de agrotóxicos, cheio de químicos, de veneno contra formiga, de veneno contra pulgão, de veneno contra lagarta, de veneno contra mosca amarela, enfim. Vocês acham que esta plantinha vai poder crescer com toda a sua vitalidade? Eu acredito que não. E os alimentos que são produzidos desta forma, com agrotóxicos, com forma assim, mecanizada, eles também vão carregar fração dessas toxinas e desses metais pesados que eles receberam como elementos na sua terra. E eles vão vir já ricos em toxinas, em metais pesados. E os poluentes e os metais pesados do ambiente onde a gente está inserido, sejam as fumaças de automóveis, sejam as tintas pesadas que são usadas, sejam os elementos metálicos das panelas, sejam os elementos químicos, por exemplo, dos cosméticos, das tinturas de cabelo, dos desodorantes, dos hidratantes, dos protetores solares, enfim, todos esses químicos, eles ficam inseridos naquele produto onde ele está contido. E os alimentos não são diferentes. Então, por exemplo, alguns alimentos são riquíssimos em veneno, né? Por exemplo, a batatinha inglesa, é usada uma carga muito alta de veneno nesses produtos. Aqui a gente planta batatinha sem venenos e sem agrotóxicos, que a gente colhe umas batatinhas bem pequenininhas. Essas batatas enormes, gente, com certeza é inserido muito químico ali para que aquela batata cresça daquela forma. E eu queria alertar vocês para que vocês pensassem na qualidade dos alimentos que vocês compram, porque esses alimentos também carregam as toxinas que eles estavam inseridos dentro do seu conteúdo, e você, quando ingere esse alimento, você também está sofrendo a mesma intoxicação que aquele alimento sofreu. Por isso que eu gostaria de salientar aqui que o mais importante não é simplesmente a gente saber cozinhar saudável, é também importante a gente saber de onde vem esse alimento. E seria muito importante se a gente mesmo pudesse produzir o nosso próprio alimento com as nossas próprias mãos. Porque, de outra forma, que segurança a gente vai ter que aquele alimento foi produzido com equilíbrio e com sensatez? Será que nós estamos colocando na nossa boca, na boca dos nossos filhos, algo que nós suamos para ganhar, um dinheirinho que nós, o salário mínimo que nós talvez forçamos para ter, para poder alimentar o bebê que está na sua casa, o seu filho, o seu neto, ou a você mesmo, e talvez você está se intoxicando muito mais com aquilo que você está ingerindo. Produtos industrializados, produtos congelados, produtos empacotados, produtos já pré-cozidos, produtos semi-prontos, feitos em micro-ondas, ou alimentação comprada na rua. Então, infelizmente, a gente está nessa realidade aqui. Estamos nos intoxicando de forma global, e isso é algo importante que nós devemos alertar e acordar para isso. Há alguns anos atrás, há 100 e poucos anos atrás, com a implementação da industrialização, o que começou a acontecer? As pessoas que moravam na agricultura, na roça, começaram a migrar, começou a haver o êxodo rural. E as pessoas começaram a ir procurar trabalhos mais fáceis, procuraram ir para a cidade para poder trabalhar nas indústrias. E a produção agrícola familiar foi perdendo crédito, foi sendo cada vez menos honroso, digamos, dizer que se morava na roça. Porém, essa realidade, essa saída das pessoas do campo para ir buscar melhores condições de vida com a industrialização, trouxe algum conforto, é verdade. Porém, isso não é tudo. Não é só conforto que aconteceu trazendo, né? A gente vê nessas charges aqui, que o pessoalzinho aqui saindo da roça, falando, vamos, querida, vamos entrar no ônibus, aqui não tem, né? Tá seca, vamos para São Paulo, lá tem muita água e muito trabalho. Mal sabiam eles que, ao chegar na cidade, talvez teriam que morar em favelas, em locais, assim, com péssimas condições, né? Com pouco espaço para circular.
E mesmo as pessoas que moram bem, que estão nas grandes cidades, né, vivem em caixotes, em casas apinhadas, em apartamentos um em cima do outro, onde as crianças não têm lugar para brincar, precisam descer por um elevador para poder ir para um parquinho lá embaixo para correr um pouquinho no sol. E nessa brincadeira aqui está escrito: filho, o que você quer ganhar de Natal? E o filho responde: eu quero ganhar um quintal, né? Então, a gente vê que esse êxodo de sair do campo para ir para a cidade não foi de todo interessante. Existiram consequências. E as consequências disso são, os resultados são aqueles que a gente observa hoje. Pessoas obesas, o índice de obesidade está crescendo muito no Brasil atualmente. O câncer, as dislipidemias, as doenças gordurosas, a depressão é um fato muito forte, o diabetes, a hipertensão. E todas essas doenças da atualidade, são doenças contemporâneas, são doenças evitáveis. São doenças que poderiam nunca ter existido, ou poderiam deixar para acontecer lá no final da vida. Mas hoje a gente observa essa lista aí em pessoas muito jovens, muito antes até da segunda década de vida, a gente já detecta pessoas com essas enfermidades. Então, a gente fica triste em olhar que o mais comum é observar, né, ainda essa realidade aqui, onde os consultórios são apertados, apinhados, e um médico fica tentando resolver o problema de uma fila de pessoas no pronto-socorro. Eu mesma já trabalhei muito em pronto-socorros da rede pública, já fui concursada da prefeitura, já passei por isso, e eu sei exatamente o que é você ter que dar conta de uma fila de 100 pessoas para necessitadas, com dor, né, no pronto-socorro. E aqui a gente vê que a solução que esse médico vai propor para essa pessoa aqui é uma solução passageira, temporária. Talvez ele vai dar apenas aquilo que vai dar um alívio momentâneo para essa pessoa. Mas outras coisas não vão ser resolvidas, né? Os quadros de depressão cada vez mais intensos, as pessoas inseguras, as pessoas com medo do seu futuro, os casos de diabetes, de obesidade, todos esses poderiam ser resolvidos se existisse mais essa possibilidade de levar esses pacientes para um local totalmente diferente, ao ar livre, onde eles pudessem ter realmente uma experiência nova, uma experiência totalmente transformadora, onde eles veriam que a vida é muito mais do que trabalhar apenas para comer, né? É isso que Deus tem para nós. E eu vejo que o médico convertido, o médico que trabalha com esse foco de querer passar para as pessoas aquilo que Deus passou para ele se sente um responsável por influenciar e por gerar opinião nas pessoas. Então, não basta para um médico se sentir feliz apenas tratar as doenças, formando doentes crônicos, né? Pessoas que vão depender o resto da vida daquele comprimido. Muito mais do que isso, a gente pode gerar esperança nas pessoas e gerar a possibilidade de que aquelas doenças crônicas possam ser 100% revertidas. Como, por exemplo, é o caso de uma paciente que eu estou atendendo, que ela tem mais de 80 anos e ela vem se tratando da diabetes há muitos anos e sempre sem expectativa de vida. E, recentemente, ela me ligou me contando que a sua glicemia estava dando muito baixa de manhã. Então, eu falei para ela, olha, eu acho que já chegou a hora de você reduzir os seus remédios, porque a sua diabetes está indo embora, porque ela está mudando os seus hábitos, né? Ela está fazendo jejum intermitente, ela está fazendo caminhada 2 vezes por dia, ela inseriu ervas que são facilitadoras para resolver o problema da resistência à insulina, e realmente hoje o índice de resistência à insulina dela, o ROMA-IR dela, caiu muito, de 3,5 para menos de 1. Então, a gente vê que é possível o controle da diabetes, é possível o controle da hipertensão, é possível o controle da dislipidemia, né, do colesterol, triglicérides alto, e tantas outras doenças apenas com as mudanças de hábitos. E é isso que Deus quer. O médico não deveria ficar feliz apenas em resolver temporariamente o problema das pessoas, mas oferecer soluções duradouras e gerar esperança. Queria trazer para vocês aqui um conselho inspirado
do livro Conselhos sobre Saúde, na página 366, que diz o seguinte: a parte mais nobre do trabalho dos médicos é levar os homens e as mulheres que estão sob seu cuidado a verem que a causa das doenças é a violação das leis da saúde e encorajá-los a conceitos mais elevados e mais santos da vida. Devem-se dar instruções que proporcionem um antídoto para as enfermidades da alma, bem como para as mazelas do corpo. Então, a gente vê aqui que o propósito de Deus é que as pessoas tenham esperança, mas ao mesmo tempo que elas entendam a causa das doenças e que elas entendam que as doenças não podem ser recuperadas e saradas se não forem sanadas as causas que estão sendo, as leis que estão sendo violadas, que estão sendo a causa dessas doenças. Né? Então, nós, como médicos, temos o trabalho árduo de dizer para a pessoa algumas coisinhas que ela precisaria melhorar, se ela quer realmente restauração de vida e uma vida mais de qualidade, mais saúde. E nós sabemos que nas 3 mensagens angélicas do Apocalipse, nós temos um convite, né, e um alerta que Deus nos dá para que nós voltemos a nossa mente à adoração ao Deus Criador. E que Deus é esse? É o Criador do céu, da terra e do mar. Essa expressão, Criador do céu, da terra e do mar, também consta na descrição do 4º mandamento, onde o nosso Criador, ele fala que ele é o Criador dos céus, da terra e do mar. Então, quando a gente lembra que esse convite das 3 mensagens angélicas, nós devemos adorar ao Deus Criador, é muito mais do que apenas guardar os mandamentos e respeitar o 4º mandamento, que é o 7º dia da semana, mas mais do que isso, respeitar a criação de Deus também, que somos nós mesmos, que é a nossa vida. E para que a nossa vida se desenvolva com qualidade, nós também precisamos respeitar o ambiente onde nós estamos inseridos. Então, para que a nossa vida seja respeitada, nós também precisamos respeitar as matas, os rios, os campos, o solo, né? Evitar a poluição, evitar o uso de plastificantes, evitar o uso de poluentes, tudo isso. Então, aqui a gente é convidado a contemplar as obras da natureza, as obras da criação. Não sei se você já teve oportunidade de, à noite, sem nenhuma luminosidade, sem nenhuma lâmpada ao seu redor, você contemplar a beleza do céu. É algo espetacular, é algo magnífico. E é este Deus, o Criador deste céu e desta terra onde nós estamos inseridos, e a esta terra que nós temos que respeitar com hábitos saudáveis e com proteção da natureza, dos animais e contra os poluentes, é a este Deus que nós devemos adorar. E esse Deus se revela através da natureza. Por isso nós temos esse privilégio de olhar para uma árvore, olhar para um riacho, olhar para um gramado, para um jardim florido e entender que Deus é o Criador de tudo isso e que nós precisamos disso para nós termos a saúde equilibrada. Nós precisamos disso para termos a nossa microbiota equilibrada. E quando a gente olha alguma coisa desse tipo aqui, será que a quem nós enxergamos quando nós contemplamos isso aqui? Quando nós vemos uma linda torre edificada com tanta sabedoria, quando nós vemos um prédio ereto edificado com tanta eficiência, a quem nós enxergamos nisso? Nada mais, nada menos do que a sabedoria humana. E quando nós contemplamos alguma coisa, nós somos transformados por aquilo que nós estamos contemplando. E quando nós contemplamos isso aqui, a quem nós enxergamos? Nós não vemos aqui nenhuma linha quadrada, nós não vemos aqui nenhuma coisa no prumo totalmente alinhado, nós não vemos aqui nenhuma linha horizontal totalmente reta, nós vemos coisas variadas, nós vemos coisas que despertam a nossa imaginação. E nós, quando olhamos para uma natureza assim, nós não conseguimos enxergar a outra coisa a não ser ao Criador dessa natureza. E é a esse Criador que nós devemos contemplar. Quando nós gastamos tempo contemplando, nós somos transformados naquilo que nós estamos contemplando. Será que a nossa janela dá para uma visão parecida com essa? Ou uma visão parecida com essa?
Vamos ver o que nós estamos alimentando a nossa mente, nosso cérebro. Nós podemos aprender muito com a natureza. Quando nós contemplamos a natureza, nós podemos tirar muitas lições. Eu vou dar pequenos exemplos aqui, para nós não nos prolongarmos muito. Vamos dar pequenos exemplos aqui de lições muito úteis que nós aprendemos com a natureza. Nós aprendemos, por exemplo, que os métodos mais simples são os mais eficientes. Por exemplo, o trabalho feito com as próprias mãos é a melhor forma de nós exercitarmos o nosso corpo. Nós não precisamos de academia, nós não precisamos de gastar mensalidades, né, com aparelhos onde nós ficamos levantando e abaixando o peso no mesmo lugar. E quando nós acabamos aquele nosso esforço, estamos suados e olhamos para o lado, o peso está no mesmo lugar e nós não executamos nada. Mas quando nós executamos algo no campo, como, por exemplo, preparar um canteiro, depois que a gente faz aquele esforço, nós ficamos suados, a gente olha para trás, a gente fala, puxa, esse canteiro fui eu que fiz com as minhas mãos. E que agradável que é. Que efeito mental positivo que isso gera. Quando a gente vê essas plantinhas crescendo, quando a gente vê aquilo dando frutos, resultado do nosso esforço. Porém, um esforço que você faz numa academia, você gasta energia, você paga para fazer, e você ainda gasta aquela energia, o seu suor, e depois você olha, você não realizou nada. A não ser você apenas desenvolver o seu músculo para que você se olhe no espelho e se ache mais bonito. Então, na verdade, qual é a motivação que está por trás, né? Deus quer também nos ensinar que métodos simples são muito importantes. Com a natureza também a gente aprende a importância dos ritmos. Os ritmos circadiano, circaseptano, o seu ritmo lunar e o ritmo sazonal. Nós temos 4 ritmos que nós temos que respeitar. E com a natureza nós aprendemos isso, porque os passarinhos, eles acordam bem cedo, mas eles dormem bem cedo. Não é assim? As plantas, elas se desenvolvem mais num período do ano e se desenvolvem menos em outro período do ano, como na primavera se desenvolvem mais no verão, e no inverno elas se desenvolvem menos. Então, existem vários ciclos. O ciclo diário, que é o ciclo circadiano, o ciclo semanal, que é o ciclo circaseptano, que é onde nós devemos descansar o 7º dia da semana, que é um dia onde nosso metabolismo está mais lento, nossos hormônios da tireoide estão mais devagar, e a gente pode refletir mais e admirar mais as coisas de Deus. O ritmo lunar, que a lua também tem 4 fases, e tem algumas noites em que a lua está cheia, portanto, essa lua cheia favorece um sono com menos escuridão, com mais claridade. E nas luas mais minguantes e lua nova, uma noite totalmente escura, onde naquela noite a gente vai produzir mais melatonina. Então, tudo isso são ciclos, né? As menstruações das mulheres, né, acontecem a cada 28 dias, respeitando o ciclo da lua. A gravidez acontece, né, a gestação são 10 meses lunares, 280 dias, né, 10 meses de 28 dias cada mês lunar. Então, a gente vê que nós temos esses 4 ciclos, o diário, o semanal, o lunar e o sazonal, que é o ciclo das estações do ano. No inverno também é uma estação que nós devemos descansar mais, porque o sol nasce mais tarde, se põe mais cedo, então a noite é mais longa, e os ursos hibernam. Então, a gente percebe que nós, observando a natureza, nós vamos ver que no verão nós temos que trabalhar mais, e no inverno nós temos que ter um ritmo um pouco menor. Todas essas são lições que nós aprendemos da natureza. Nós também aprendemos na natureza a não ser egoístas. Por exemplo, quando a gente planta bananeiras no nosso quintal, quando produz um cacho de bananas, elas amadurecem tudo de uma vez. Vai amadurecendo da ponta para baixo, mas quando tem uma hora que amadurecem tudo. E se você é egoísta e você guarda um cacho desse de banana todinho para você, simplesmente você vai jogar no lixo, você não vai conseguir comer. Então, a vida no campo, na natureza, nos abre a possibilidade de nós desenvolvermos o altruísmo. Porque quando a gente tem muita banana, a gente reparte com o vizinho. E quando a gente não tem banana, o vizinho reparte com a gente. Então, é muito gostoso essa troca, né? Quando a gente tem muita abóbora, a gente reparte com o vizinho. Quando o vizinho tem muito abacate, reparte com a gente. Então, é muito gostoso, porque com a natureza a gente aprende isso, a liberalidade e o altruísmo. Com a natureza, a gente também aprende que nós não somos nada por nós mesmos, com as nossas próprias forças.
Nós aprendemos a não confiar tanto no nosso braço, mas a confiar na bondade de Deus. E nós plantamos e precisamos do Senhor para regar. Precisamos que a chuva venha na época certa. E é plano de Deus que a gente aprenda a depender dele. Isso faz parte de um desenvolvimento da fé e da nossa saúde mental também. E nós também podemos tirar lições da natureza quando nós observamos as ervas medicinais, né? Os fitoterápicos que Deus deixou lá desde o Jardim do Éden, com o objetivo de nos ajudar a entender que nas ervas Deus já colocou ali as soluções para os problemas que existem ao redor daquele ambiente onde as ervas estão inseridas. E eu fiquei muito encantada de ver que algumas pessoas perceberam isso, mesmo não sendo pessoas cristãs e religiosas, que nas plantas Deus já colocou soluções para resolver os problemas do pecado que iriam surgir naquele lugar. Então, vejam como existem ervas fitoterápicas, existem as punks, as plantas alimentícias não convencionais, que são muito ricas em nutrientes, que nós deveríamos usar no nosso dia a dia. E existem esses 2 livros também que eu gostaria de salientar, que são muito interessantes, da Ana Primavesi, uma agrônoma que incentiva a agricultura orgânica, onde ela fala no seu livro uma frase que me deixou muito encucada, que ela diz que o solo sadio leva a uma planta sadia e uma planta sadia a um ser humano sadio. Ou seja, não adianta eu ficar lutando para trazer saúde para as pessoas se as pessoas estão comendo plantas que não têm saúde. Então, por isso que eu volto a falar aquela mesma minha fala do início, o lugar de médico é na roça. Nós temos que valorizar o campo, nós temos que valorizar o homem voltar a ser inserido no lugar ideal onde Deus indicou que ele morasse. Porque só o solo recuperando a sua saúde através da interrupção do uso de agrotóxicos, através do desenvolvimento de matéria orgânica nesse solo, adubação verde, né? Cobertura de solo, fazer com que esse solo fique rico em minhocas, em bactérias, em fungos do bem. Só desta forma, a planta que for crescida nesse solo vai ser uma planta equilibrada. E o ser humano que comer aquela planta também vai ter equilíbrio. Outro livro que eu gostaria de citar aqui é esse pequeno livrinho também da Ana Primavesi, que ela teve esse insight. Eu fiquei pensando, gente, pessoas que não têm o conhecimento que nós temos estão enxergando algumas verdades que nós ainda não enxergamos, que ela fala aqui de algumas plantas indicadoras, como reconhecer os problemas de um solo. Então, aqui ela fala que essas plantinhas, elas são indicadoras da saúde do solo, ou seja, nós podemos saber se um solo está com falta de potássio, se um solo está com excesso de pH, se um solo está com falta de cálcio, com excesso de cálcio, se um solo está com várias deficiências apenas pelas plantas naturais que se desenvolvem nesse solo. E mais, essa senhora teve a audácia e a inspiração, que eu considero, de dizer que essas plantas que as pessoas chamam de pragas, que são as plantas que são matas, que são mortas com esses venenos, esses químicos que são jogados aí no solo, na verdade, essas plantinhas são soluções misericordiosas. Não é com essas palavras que ela fala, mas ela fala que essas plantinhas são indicadoras da saúde do solo. E ela fala também que essas plantas são sanadoras, ou seja, essas plantinhas elas têm um poder muito maior do que apenas indicar o que está sobrando ou faltando naquele solo. Essa plantinha tem a capacidade de solucionar o que aquele solo tem de carência ou de excesso. Então, essas plantinhas têm o poder de indicar e de sanar as dificuldades que aquele solo tem. Por isso aí vem a ordem de Deus ao seu povo judeu, muitos anos atrás, que eles não deviam plantar no mesmo terreno muitos anos em sequência, mas deveria existir o ano sabático. Inclusive, o povo de Israel foi ao cativeiro para a Babilônia, porque não respeitou os sábados que o Senhor tinha exigido e não deu o descanso da terra. E nós vemos que quando a terra tem esse descanso,
Essas plantinhas que são consideradas pragas, mas que não tem nada de praga, na verdade, são indicadores e são sanadoras, elas estão ali para reequilibrar aquele solo. Se nós deixarmos essa terra descansar um período para que essas plantas se desenvolvam e que a saúde desse solo se recupere, esse solo depois vai poder ser plantado novamente e vai poder gerar alimento saudável para que nós possamos comer esse alimento e nós possamos também ter saúde. Porém, nós sabemos que não é isso que acontece hoje, com as grandes fazendas, com as grandes monoculturas. Eles jogam químicos e replantam no mesmo solo, ano após ano, a mesma cultura, até que aquele solo se torne um deserto. E é, infelizmente, isso que está acontecendo. Mas aqui eu queria realmente, então, reforçar para vocês que antes de nós pensarmos, nós precisamos comer alimento saudável. É verdade, nós precisamos. Mas antes de ter um alimento restaurador, nós precisamos ter um solo bom, equilibrado. E eu queria fazer um apelo aqui para vocês. Comecem a colocar isso em prática. Nem que seja numa latinha em casa, plantando uma salsinha, uma cebolinha. Comece esse novo caminho de valorizar o terreno, de aproveitar as casquinhas das frutas, fazer compostagem em casa, produzir terra, adubar suas flores, adubar sua hortinha. Porque, gente, antes de nós termos um alimento saudável, e fique gravado aqui, nós precisamos ter um solo saudável. E nós não podemos confiar em que outra pessoa vai produzir um alimento saudável para nós. Nós não podemos terceirizar isso. Se trata da nossa vida, da nossa saúde. Nós mesmos temos que ser os responsáveis por isso. E Deus quer que cada um tenha um pedacinho de terra, que plante a sua comidinha, plante a sua mandioca, plante a sua batata doce, que plante a sua salsinha, que plante a sua cenoura, para que você possa experimentar isso daí. Não foi nada mais, nada menos do que por bondade que o Senhor Deus deixou para nós que moramos nesses últimos dias a orientação de que o seu povo deveria voltar para o campo, porque é a única forma onde nós poderemos ter alguma segurança de vida, de qualidade, de alimento com boa quantidade de nutrientes, onde nós poderemos nos preparar o nosso caráter para sair e trabalhar nas cidades e fazer nas cidades, mas nós poderemos estar no campo fazendo esse preparo, adquirindo essa experiência. Gente, não é da noite para o dia que você aprende a plantar. Exige-se muito tempo. Não é fácil, é muito difícil cultivar a terra. É como se fosse você fazer uma outra faculdade, você aprender a plantar e fazer com que aquele terreno produza. Mas na sua bondade o Senhor designou que o homem cultivasse a terra. E é só assim que o homem pode manter-se vivo. E é só assim que o homem pode manter saúde, para que a sua mente, o seu lobo frontal possa estar desobstruído de toxinas e de poluentes, para que possa ter um completo discernimento, para entender a bondade do Senhor, entender e honrar ao Senhor, para que nós possamos declarar perante o universo quem é o nosso Deus que quer nos imbuir da justiça de Cristo, para que nós possamos dar um testemunho verdadeiro, para que Deus possa dizer, estes são os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Estes são aqueles que ouviram a minha voz e que estão fazendo a minha vontade. É pela sua bondade que o Senhor recomendou que nós fôssemos para o melhor lugar do mundo, que é exatamente no lugar onde o Senhor colocou Adão e Eva. Esse é o melhor lugar que nós deveríamos estar. Então, para considerar-se um médico cristão, alguém que realmente fala que deseja restaurar as vidas, é preciso muito mais do que só querer restaurar as vidas. É preciso viver a essência daquilo que se ensina. Então, eu peço que vocês orem pelo Ministério Médico Missionário, que tem crescido bastante no Brasil e ao redor do mundo. Eu queria mostrar aqui para vocês algumas 2 ou 3 fotos aqui do nosso ambiente, que é nós colhendo nossa colheita de aveia, eu, a minha filha e uma amiga, Verônica. Aqui é a estradinha que chega no nosso sítio, que a gente chama carinhosamente de túnel verde. Aqui é o nosso sítio quando a gente adquiriu ele, hoje a gente já construiu algumas coisas, mas era essa paisagem aí. E vocês ficam convidados a virem nos visitar quando desejarem. Gostaria de deixar no ar também
essa divulgação, que agora nesse domingo nós estaremos começando um programa de vida saudável, onde a gente recebe pessoas aqui e a gente faz a reeducação alimentar, trilhas pela natureza, hidroterapia, geoterapia, e falamos também dessa verdade de Deus para pessoas adventistas ou não adventistas, quem quer que nos procure, nós procuramos informá-los. Que Deus abençoe vocês, era isso que eu tinha para comentar com vocês hoje.